Salve, salve galera, bom dia! Conseguiram fazer o cálculo, ver se o painel solar vai alimentar todo o consumo do sistema do seu motorhome e vai sobrar um pouquinho para carregar as baterias? Vocês acompanharam na aula passada, nós fizemos todo esse cálculo, está na hora da gente instalar a placa solar, nossa captação de energia lá no teto. Bom, vocês acompanharam que nós escolhemos pelo modelo de placa solar rígida. Ela tem esse aro em volta que sustenta a parte de plástico aqui onde tem as células que captam a energia solar. Em partes ela ajuda porque a gente consegue fixar pelo aro. Em outras partes ela tem um peso a mais, pode não fazer a curva do ônibus do jeito que você gostaria, mas pra gente essa ainda foi a melhor opção. Então como que nós vamos fazer para fixar essa placa com aro rígido no teto do nosso ônibus? As placas rígidas já são bastante utilizadas em instalação residencial, então a gente consegue encontrar também esses trilhos. Tá vendo? São trilhos, perfil de alumínio já, e ele tem um formato no perfil que dá certinho para a gente estar utilizando as presilhas de fixação de placa solar direto no trilho. Só vir aqui, ó, encaixou, aperta o parafuso, ele mesmo lá dentro vai travar, já vai ficar no lugar a placa. Então a placa nós vamos fixar direto no trilho com um sistema que já existe, que é um sistema para instalação residencial. Tem um porém, esse sistema para instalação residencial, ele é um sistema para instalação estática. Você fixa ele lá e ele não prevê que vai ficar chacoalhando como o teto do nosso carro. Então a sacada nossa, nós resolvemos utilizar entre o trilho e a placa alguns amortecedores desse Vibra-Stop coxinho. O parafuso dele dá certinho o quanto nós precisamos para depois pôr o parafuso, a porca, a arruela aqui em cima, só furar no lugar. E a parte de baixo nós vamos prender direto na estrutura do ônibus. Então o coxinho vai estar preso na estrutura do ônibus, o trilho vai estar preso em cima do coxinho e a placa presa sobre o trilho. Essa será a forma que nós vamos instalar as nossas placas solares no nosso busão. Tem como instalar, o pessoal às vezes costuma fazer um rack, já aproveita para instalar todo, deixar uma área livre se quiser carregar alguma bagagem ali em cima. Tem infinitas possibilidades de fazer essa instalação. O ideal é você ir atrás da forma que vai satisfazer você, tanto em segurança quanto em layout, você gostar da instalação que vai ser feita ali. Nós ficamos satisfeitos desse jeito. Vamos lá instalar, que eu estou falando bastante hoje. E esse trilho aqui que eu mostrei, ele é específico para duas placas. Eu encosto ele mais lá no canto, depois tem a presilha intermediária, aquela lá é final para uma única placa. E essa aqui é uma presilha intermediária para duas placas. Eu venho com a outra placa aqui e já encaixo na sequência. Então, no mesmo trilho, eu preciso de dois, um de cada lado, mas eu consigo acomodar duas placas por trilho. Bom dia! Bom dia! Já falou o que nós vamos fazer hoje? Conta aí pra galera. Instalar as placas solares. É o Napoleão. Quem tá mais ansioso de todo mundo é o Napo. Ele tá ansioso é pra passear, não é pra ficar aqui não. Bom, o Renan mediu lá no ônibus tudo certinho. E essa seria aí a posição que os trilhos ficariam em relação às placas solares. Nós temos 4 placas. E elas vão ficar uma do ladinho da outra, assim, todas alinhadinhas e nessa posição no trilho. Vou começar furando a estrutura do ônibus. Essas 3 colunas principais são as colunas das janelas, ó, 1, 2, 3. Essas elas sobem e nessa parte aqui onde ela encontra com esse ferro, no centro, é onde eu vou fazer o furo que vai o coxim, que vai o trilho, que vai a placa. Eu vou começar a fazer esses furos alinhado,
Então eu vou começar a fazer no meio os da frente, depois eu estico uma linha para fazer o restante dos furos. Muito difícil furar ferro de baixo para cima, sem o chão ainda. Tem hora que não dá o encaixe aqui do movimento, você faz força, muita força. Tá furado, 3 furos de cada lado. Cada trilho de 3 metros vão ser presos por 3 parafusos e 3 coxins. Então os 3 principais já estão aí. Se eu ver que tem como colocar mais um coxim, eu tenho 4 coxins, mas vamos ver. Vamos ver se vai ter necessidade. Vou lá em cima pensar agora em aumentar o furo na fibra para eu conseguir colocar um espaçador entre a estrutura e o coxim para não fazer com que o coxim aperte a fibra. O parafuso que tem no coxim, ele é macho e fêmea, tá vendo? O parafuso que tem, eu vou usar direto no trilho. O tamanho do parafuso dá certinho para eu usar no trilho, pôr a porca e parafusar ele. Como a estrutura do ônibus, a fibra, tem alguns lugares que está diferente a distância entre a estrutura e a fibra, então eu vou ter que medir, pelo menos o maior aí, ver qual que é a distância do parafuso que eu vou precisar para conectar aqui na parte fêmea do meu coxim. Então a parte fêmea vai da estrutura para baixo, o parafuso vai passar da estrutura para fora, aí eu conecto o coxim e prendo todo o sistema. Nosso coxim vai ficar assim, ó, encostado na fibra, e depois o trilho vai estar parafusado aqui em cima. Então eu vou medir a distância que eu preciso para o parafuso passar e depois mais o quanto que eu preciso de rosca aqui dentro do coxim. Ó, o que eu tava falando, esse espaço que eu tenho no furo aqui é diferente desse outro lado. Esse outro lado não tem espaço, tá vendo? Vou medir aqui a distância desse parafuso. O coxim, a rosca, aqui eu medi, tem 10 milímetros. Eu preciso de pelo menos 45 milímetros para atravessar o ônibus. Então eu vou precisar de parafusos de 55 milímetros. Mais a porquinha, 60 milímetros. Qualquer coisa eu corto. Próxima etapa agora é furar a fibra. O coxim com o parafuso que vai ficar preso na estrutura, eu não quero que ele fique super justo na fibra, senão qualquer vibração que tiver no vibra stop, no coxim, vai transferir para a fibra e vai acabar rachando esse furo. Então eu vou fazer um furo na fibra um pouco maior. Tô com uma broca mais grossa aqui, acho que deve ser, sei lá, uma meia polegada. Vou furar com essa broca a fibra. Vou tentar manter a mesma ideia de fazer retinho para baixo. Dá uma olhada. Eu vou aproveitar para fixar direto ali na estrutura, mas o furo vai ser um pouco maior. O coxim ainda tapa esse furo todo, então a nossa vedação ainda depois vai fazer o papel de ser uma junta elástica. Bora fazer mais um furo. Aproveitar que tem uma nuvem dando uma brecha, vou instalar um parafuso com coxim. Para dar altura, eu vou usar um espaçadorzinho. Vou mostrar aqui, vou pedir ajuda aqui embaixo da Cintia, que ela vai ter que colocar o parafuso pra gente. Vamos começar. Tá naquele da janela do motorista. Saiu o parafuso aí. Agora a nossa ideia é o seguinte: eu não quero que o coxim apoie na estrutura
de fibra. Então eu fiz esse espaçador para eu conseguir apertar o coxim no espaçador e na estrutura. Segura um pouquinho que vai fazer força. Tá bom, tá bom. E aí é assim que vai ficar, dessa forma. Na instalação final eu vou pôr cola PU embaixo do coxim, mas pode ver, ó, que ele tem espaço, ele vai ficar preso, centralizado na estrutura. Esse saiu uma lapa de parafuso para fora. Segura aí que eu vou pôr um espaçador. Bom, vocês repararam que esse parafuso, o espaçador que eu vou usar é bem menor. Então, consequentemente, vai sobrar mais rosca. Só que o coxim, parte de dentro, só tem 10 milímetros. Então eu vou marcar aqui para tirar mais o que for mais do que 10 milímetros. Pode tirar o parafuso. Já fizemos o espaçador, já medimos o coxim e agora estamos um por um, antes de fixar já no lugar. Olha o recheio de cola PU. Mostra aí, vira a pontinha, isso. Dá uma olhada, já fixamos um. A parte de baixo está presa, como vocês podem ver, e a de cima ainda falta vir com trilho. Vamos colocar um desse lado aqui. Esse é o espaçador, tá vendo? A estrutura tá aqui dentro. Para eu não ficar fazendo força na fibra, eu coloco o espaçador e aí eu vou vir com o parafuso lá de baixo e a Cíntia termina com o coxim. Eu vou lá de baixo só pôr o parafuso, você vai ver aqui em cima. Pera aí. Pode falar, tem pouco rosqueado. Pronto, já chegou a cola PU aqui já. Vai. Segura um pouquinho, tá? Tá. Ai! Segura mais? Peraí, que o negócio machucou minha mão. Vai. Vai. Ó. Esse trilho que eu estou usando, ele é para duas placas de 70 centímetros, que tem em torno de 1,46 m, que é o espaço que eu vou precisar para colocar as garras, uma de cada lado. Mas ele tem emendas, então você pode comprar as emendas e emendar vários trilhos. Como nós vamos colocar 4 placas, estou emendando um trilho no outro. Facinho, vem com tudo que precisa, emenda e parafuso. Pronto. Vamos ver se só encaixa, né? Coloca em cima e parafusa. Era pra ser assim, vamos ver. Lindo! Perfeito. Vamos repetir a mesma instalação desse lado agora. Pronto. E assim finalizamos a instalação do trilho. Só falta a placa. Vou subir de uma em uma, montando mais ou menos.
mas eu já preciso ir conectando as placas, pelo menos as ligações em série já vão sendo feitas pra gente montar, porque depois não tem como eu ficar desmontando elas. Ficou super legal, ó, bem, tem um espacinho, mas está na hora de ligar os cabos. Vou fazer as ligações em série, já vou deixar elas prontas e vou deixar só o positivo e o negativo em cada extremidade de cada duas placas, para depois fazer a conexão em paralelo, já com fusível, se precisar de fusível, para entrar dentro do nosso carro, né, para fazer aquela tartaruguinha que já passa o fio e cai para dentro, com apenas 2 fios. Então, a maior parte das conexões a gente já vai fazer aqui debaixo das placas. Vamos lá que o sol tá matando. Cíntia, manda ver. Conecta pra nós esse positivo nesse negativo. Olha a conexão como que fica bonitinha. E aí, é só mandar pra baixo. Joga debaixo das placas. E pode esconder por enquanto. Pode ser que ele venha fazer barulho. Mas a gente vai descobrir com o tempo. Esse é o encaixe que trava a placa no meio. Ele vai preso aqui no trilho. E é só parafusar ele. Peguei essa placa, enquanto só para colocar aqui, ó. Só que esse é o meu que vai dar certo. Mesmo que tenha um parafuso ali, vai dar certo. Olha que bom. Não vou nem precisar cortar ninguém. Ele que puxa de ladinho. Junta bem um com o outro. Manda ver. Preso. Bem preso. E tem um final aí, que vai por último. Cadê? Aí. Rápida demais. O último. Olha que legal. A própria porca, ela já é feita para ela entrar de lado, mas conforme tem a rotação do parafuso, ela trava no trilho, ó. Pronto. Tá seguro. Não preciso me matar de apertar. Já consigo chacoalhar o ônibus pelo painel solar. Finalmente! O dia inteiro trabalhando. Vou deixar a Cíntia fazer o tour, dar a volta no busão. Bora lá, vamos ver como ficaram essas placas. Tchan, tchan, tchan. Olha só que massa que ficaram as nossas placas. Nós usamos esses trilhos, como vocês viram, durante o vídeo todo. E no meio, ó, tem as presilhinhas. Essa é a final e ali no meio tem a intermediária. Como vocês puderam ver aí também durante a instalação. 4 placas de 210. Climatizador lá no fundo. E sobrou aqui um leve espacinho para dar um passo. Ficou bem certinho. Toda hora, hein? É. Eu também gostei muito. Gostei muito do trilho também, do kit que a gente comprou para instalar. Muito prático. Muito prático para instalar. Show de bola. E é isso, terminamos mais uma etapa do nosso motorhome. Conseguimos instalar as placas solares.
Faltam fazer algumas ligações ainda, mas o mais difícil, que era trazer as placas aqui para cima, já está feito. Está conectado já alguns pontos, como vocês puderam ver. Mas é isso. Dia inteiro para instalar as 4 placas. Deu trabalho, mas eu achei que ia ser pior, né, amor? Eu acho que o trilho ajudou muito. Não, só de poder estar instalado tudo pronto já no final do dia, pra gente tá ótimo. Com certeza. É isso então, a gente se vê na próxima. Obrigado por acompanhar mais um vídeo nosso. Tchau e muito obrigada. Falou, tchau, tchau.